Mas em Brasília foi um pouco mais difícil, tinha mais carros velozes lá, né? Elas também treinaram um pouco, mas foi outra corrida que eu deixei de correr nessa corrida, eu estava correndo todos os anos, deixei de correr para chefiar a equipe para ver as meninas andar bem. Tive o carro, o Spider aberto, que o Zito ganhou, uma 12 horas, essa aí, elas estavam andando muito bem numa 1.000 milhas, né? E foi um dos melhores resultados assim que eu vi assim que as mulheres tiveram dentro de uma 1.000. Primeiro que eu não conheci nenhuma mulher que correu a 1.000 milhas, né? Isso foi uma proposta nova, mas ele é um carro que você vê, ele vicia tão bem que até a mulherada tinha facilidade de guiar ele. Existe a possibilidade de se ressurgir ou de fazer uma versão nova do Audi? Eventualmente até para a rua, eventualmente, não sei. Bom, deixa eu falar uma coisa para você. Eu, há uns 6 anos atrás, eu repliquei um Willys Interlagos, que é uma... A minha vida toda eu tive vontade desse carro. E esse carro não sou só eu, não. Você vê o Casarini, o maior sonho da vida desse carro. O que acontece com o Interlagos? O Interlagos, a Willys comprou o Alpine, modelo A108, da França. É um carro que foi lançado em 1958, ele durou só 2 anos. Por quê? Ele é muito pequeno. Então, quando eles fizeram o A110 lá na França, esse 108 foi vendido para o Brasil. Você vê, né? Mais uma vez, uma coisa que não serve para um país, o Brasil serviu. E quando ele chegou aqui, a Willys precisava divulgar esse carro. Por quê? Era o primeiro carro de fibra a ser fabricado quase que no mundo, né? Porque era uma novidade. Em 1958, os caras fizeram um carro de fibra. E aí, o que ocorre? Eles usaram o carro lá para a corrida de subida de montanha. E na época, o Jean Redelé, que foi o idealizador do carro, colocou o nome lá como uma letra, né? Tipo, é um R, porque era motor Renault, né? E aí colocou o nome de Alpes. Por quê? Porque ele ganhou a corrida dos Alpes. Lá tinha uma corrida que você subia nos Alpes, descia e tal, e os carros eram pesados na época. E ele foi lá com um carro pequenininho, com 850 cilindrada, uma preparaçãozinha. Esse Jean Redelé era um excelente preparador de motor, e ganhou essa corrida. Então, eles batizaram o nome do carro de Alpine. E depois de 1 ano, ele ganhou várias provas, e aí ele pegou e fez o A110, que é um carro mais largo, maior, mais alto, né? Porque é um carro que eles comprou o direito de fabricação dele aqui, né? No Brasil, lançou esse carro com uma novidade em 3 versões, conversível, coupé e a berlinetta. A berlinetta era o carro de corrida. E na época, a Willys, ela pegou a berlinetta, que era uma versão mais parecida com carro de pista, e começou a colocar no meio dos carros grandes. Tinha os Simcas na época, DKV, tinha vários carros, né? Os JK na época, os Alfa Romeo. E o carro foi lá e ganhou a corrida com um motorzinho de 850 cilindrada. Eles prepararam esse motor para ganhar lá alguns cavalos, fizeram ele perto de 1.000 cilindradas, e a Willys investiu forte na época. Então, você vê, esse motor, ele é o pai do CHT nosso aqui também, né? Esse motor que eles usavam, o 850 lá, é o pai do nosso CHT aqui. Você vê, olha, o motor CHT veio desse motor, não do Interlagos, na realidade, ele herdou o motor do Renault Dauphine, né? Que é o nosso Dauphine, Gordini, e a Willys pegou esse motor, já tinha esse motor aqui no Brasil, foi esse um dos motivos de comprar lá essa carroceria de fibra. E o que acontece? Em toda a existência da Willys, ela só conseguiu fazer 822 carros em 6 anos de produção. Isso é muito pouco. Eles não dominavam a técnica da fibra, então eles sofreram muito fazer esses carros. E era um carro que o jovem, bem sucedido na época, ele que entrava numa fila e não conseguia comprar, mesmo com dinheiro. Sabe? Era uma política, era um ágil para comprar esse carro, uma coisa absurda. E o carro era horrível de sentar dentro. A primeira coisa quando você comprava o carro, você tinha que trocar o volante, porque o volante era grande, batia na sua perna e você não conseguia guiar, de tão pequeno que ele era, e deitar o banco. Então era no máximo para uma pessoa, no máximo de 1,70 m. E aí eles começaram a participar em corrida. Você pega lá. O Wilson Fittipaldi lá, o cara tem quase 1,90 m de altura, eles tiveram que
jogar ele lá para trás, ele correu com esse carro. O Christian Heinz, o Bird Clemente, né? Até o 22 do Casarini, é uma homenagem ao Bird Clemente, que foi o cara que mais ganhou corrida com esse carro aqui. E eles, é um carro que ele andava totalmente de lado o tempo todo, porque o motor é atrás do eixo, pneu fininho na época, não tinha pneu bom, mas era muito forte, andava muito rápido esse carro. E você vê o caso do Casarini. O Casarini, quando ele soube que eu fiz a réplica, ele veio aqui e falou, pô, quero comprar um carro desse aí, porque esse carro foi meu sonho, e comprar um para reformar, a fibra está podre, o chassi já estava podre, e você não consegue deixar direito. Aí eu fiz um de rua para ele, o carro de rua, foi o primeiro carro de rua, fiz para ele, e aí ele começou a andar com esse carro e não se contentou andar com ele na rua. Aí foi andar aqui em Interlagos, andou bem, e ele falou, pô, preciso adaptar esse carro para corrida. Eu falei, mas, Denise, não tem condições. O carro foi projetado com uma altura aí de 18 centímetros, como que você vai trazer o carro para 7 centímetros? Né? Então a suspensão dele não era. Ele foi fuçando nesse carro, fuçando, o Adilson mexendo. Aí andou no E Paulista ganhou, aqui. ganhou Classic. Não é que ganhou todas, ele foi na Classic Não, ganhou e. duas. e acabou. Ganhou duas Gold Classic. Hum? Ele ganhou duas Ganhou provas, duas acho que, da Gold. Uma da e uma Classic aqui em São eu Paulo. acho que em Interlagos ele não ganhou, na verdade. Ele ganhou só em Cascavel. É, só Cascavel. Então, ele, aqui em Interlagos, ele participou de uma prova, ganhou a prova, aí o pessoal não queria deixar ele participar, dizendo que o carro tinha um chassi de corrida. E isso não tem. Fiz o chassi baseado mesmo no Interlagos da época, embutido na carroceria. Lógico que o carro tinha quatro bandejas, não era uma suspensão do Gordini, uma coisa melhor. Agora, o que ajuda o carro é a Uhum. aerodinâmica. Tem um C6 baixíssimo de aerodinâmica. Né? Então, é um Sim. coeficiente 0,22, é muito pequeno. O carro é pequeno e é leve. Então, vai andar numa Bom, categoria que você não tem problema de peso, com certeza vai ter sucesso com esse carro. Mas, na realidade, eu vou te contar um segredo aí. Esse carro, eu fiz o modelo dele porque eu fui chamado para um almoço na oficina de um preparador aqui chamado de Sonshikuma, e eles me fizeram uma surpresa lá. Fizeram um almoço onde eles tiveram uma ideia, o Wilson Fittipaldi, tudo até estava lá nesse dia, e eles queriam fazer uma categoria dos coroa lá da época, entendeu? E para isso, o Águia, que é uma pessoa bastante conhecida aí no meio automobilístico, Luiz Evandro é o nome dele, ele que me chamou para esse almoço, e ele tinha um Willys Interlagos. Então, quando eu cheguei lá, já vi um Willys Interlagos inclinado, já falei, poxa, agora vai acontecer alguma coisa comigo aí. Aí eles pediram para que eu fabricasse o carro de corrida. Fazia ele de corrida, mas bem igualzinho o original. uhum. Aí resolvi fazer. Aí trouxemos o carro dele aqui, nós decapamos e tal, e aí tirei o molde e tudo, mas não vingou. Não sei por que depois o pessoal desistiu de fazer o carro de corrida, né? E aí eu fiquei com o molde aqui, meio com mico, entendeu? Comecei a fazer ele, fiz o Santo Antônio, tudo bonitinho, tanto é que o carro do Caselli saiu daqui dentro com o Santo Antônio, porque já estava pronto os Uhum. modelos de Santo Antônio. E eu não tinha o que fazer com o molde. Aí eu comecei a querer ressuscitar essa ideia de fazer uma categoria para pessoal acima de 50 anos. E a gente está tentando aí. E ainda bem que veio a Gold Classic, né? Porque não é você falar, vamos fazer uma categoria. Você não consegue sucesso se você não tiver um pessoal envolvido com a vontade que vocês estão aí na Gold Classic. Então, Não, abriu uma brecha aí. o trabalho que o Luke fez, que o Luke Monteiro fez com a Gold Classic é um trabalho absurdo. É fora da curva o que É, ele conseguiu fazer de juntar todo mundo aqui, então, do norte a sul do Brasil, nessa corrida. Realmente. o que está acontecendo hoje? Eu estou até com uma dificuldade. O pessoal quer que eu volte a fabricar esse carro. Eu fiz algumas unidades aqui, até vou participar com um aí na próxima corrida da Gold Classic. Eles querem fazer essa ideia que eles tiveram lá atrás, de um pessoal aí com mais de 50 anos, mas eu vejo muita dificuldade porque não é você falar, vamos fazer uma corrida, você ter o carro só. Se você não tiver um trabalho, como o Luke faz aí na Gold Classic,
você aí também dando atenção para todo mundo, respondendo todos os WhatsApp, o cara fica quase 24 horas no WhatsApp. Então, não é fácil. Tem um pessoal com essa vontade, com essa garra. E a Gold, ela já nasceu no sucesso, né? Porque onde ela vai, ela está atraindo muita gente. Então, hoje, a ideia é que a gente faça o carro para algumas pessoas que venham participar da Gold Classic, né? Vamos ver o que esse carro vai fazer, porque tem carros muito fortes nessa categoria, né? Sim, tem. Mas a minha vontade é fazer esse carro de pista hoje. Muitas vezes tem uma piada que o pessoal fala, né? Que às vezes eu, no início, até achava de mau gosto, que o maior destruidor de casamento não é a traição, é o carro de corrida, porque o cara, ele tá na casa dele lá e a mulher faz uma pergunta pro cara, o cara tá pensando no problema que ele tá na caixa de câmbio, então ele passa a dar até menos atenção até para a própria mulher. E a mulher chega no começo, gosta, mas com o tempo aquilo começa a ficar cansativo. E ela fala assim, pô, meu, você tem que parar um pouco com esse negócio da corrida, né? Chega ao momento que ela até fala assim, pô, você tem que escolher as corridas ou eu. E aí você acaba conversando com esse cara, fala, e aí, o que aconteceu? Você separou? Ele falou, a mulher me imprensou tal, e falou, carro de corrida ou eu, e ele fala, eu tenho muita saudade dela, sabe? E agora você vê, o carro do Denísio que me surpreendeu, porque é um carro que tem motor atrás do eixo, né? E ele na chuva estava grudado no chão. E vou te falar, o É Denísio, muito bem. ele acelera. Porque depois da É um porrada carro que ele... muito bem. E o piloto é muito bom também, né? O assim, Denis tem experiência de pista que eu tenho de vida, né? o Denísio? Ah, o É, Denísio tem muita história. Eu, para você ter uma ideia, eu conheço ele... É assim, eu vou até falar uma parte aqui. O Denísio sempre esteve envolvido com motocicleta, ele tinha uma concessionária, a Honda, e eu, quando fui piloto de moto, eu corri para ele, eu fui contratado para ele. Tinha uma categoria e as revendas tinham que colocar as motocicletas, até para melhorar a cota de entrega de motocicleta, e tinha muita motocicleta de corrida. E eu corri para ele. Ele era novo, ele tinha 31 anos, para você ter uma ideia, né? Eu também era novinho, 30 anos, eu tinha 30, 31. E ele foi um excelente piloto de motocicleta, muito forte na moto. Mas ele estava sempre correndo também em outras categorias, né? Na Stock Car, ele tem ele, Tucano. Eu comecei, na realidade, eu comecei no automobilismo, porque como o meu carro usava mecânica Volkswagen, eu ia muito dentro da Volkswagen, aí o pessoal descobriu que eu corria de moto e fui bem, né? Eu levantei aí 4 títulos de moto, fui piloto profissional, contratado inclusive pela Honda. E aí o pessoal pegou e falou, pô, ó, vou destinar um Passat aí para você e você vai correr. Mas a primeira vez que eu fui treinar com um carro de turismo, no dia eu bati 2 vezes o carro, pra você ter uma ideia. Eu não tinha noção de como freava, queria frear lá nos 50, passava direto, era pneu radial. E aconteceu até um fato curioso, se eu te contar, muita gente não acredita, mas isso daí está registrado na federação. O primeiro ano que eu corri de turismo, tinha uma categoria chamada Turismo N aqui, e eu corri em parceria com o Manuel Rezende, que é um cara que correu num torneio FICO de Corcel 2, muito meu amigo. E a gente andava em dupla. E na última prova do ano, a gente estava liderando o campeonato, e eu faltei na corrida, você acredita? Eu faltei na corrida, eu fui vice-campeão e ele foi campeão com o mesmo carro. A federação não sabia o que fazer. Aí queriam embargar o resultado, foi uma confusão, ficou sob júdice, porque eu não sei, eu senti o carro que escorregava demais, pneu radial, e a Turismo ainda tinha que andar com vidro ainda na época. Era um carro difícil de guiar. Aí eu falei, não quero, eu não vou andar com esse carro. Peguei, comecei a treinar forte com kart. Esse foi um dos motivos que depois eu fui andar, fui construir o Audi. Eu falei, pô, quero um carro de performance maior, vou andar do quê? Eu cheguei a fazer teste com Fórmula 3, Fórmula Chevrolet, e eu não me achava depois da motocicleta, porque a motocicleta ela é muito desafiadora, a adrenalina é muito alta, difícil conseguir alguma coisa igual.